Olá, queridos professores, que alegria estarmos juntos. Chegou esse momento tão precioso do nosso programa de educação cristã continuada, o nosso PEC, que traz agora uma proposta bem legal para que o papai e a mamãe possam interagir. A gente traz como proposta, sabe o que é? Ensinar o mesmo livro de Isaías, que é deste trimestre, que o papai e a mamãe estão estudando lá na igreja, lá na escola dominical. Pois é, as crianças também estarão estudando, desde os bebês. Desde os bebês. Lá no berçário, as crianças já estão ouvindo a palavra do Senhor, e a turminha do maternal, até os 3 anos de idade, na salinha deles, também eles estão aprendendo a palavra do Senhor, claro que numa linguagem que eles possam entender, não é? E é por isso que nós trazemos aqui alguns visuais, alguns recursos para estimular cada um de vocês a usarem a criatividade. E olha, eu quero aproveitar e mandar um beijo para todos os professores. Professores de escola dominical, professores de cultos infantis, professores das escolas que também gostam de ensinar a palavra de Deus utilizando os materiais, as dicas, as orientações, as histórias da nossa revista do maternal, que aliás neste trimestre está maravilhosa, não é? E olha o que é que hoje nós vamos estudar. Dá uma olhada aí na tela comigo. Lição de número 7. Aê, isso mesmo. E o título da nossa lição de hoje é Deus tudo vê. Ai, que coisa linda, é isso mesmo. E Deus vê cada um de vocês, Deus nos vê, toda a equipe, e a gente prepara todo esse cenário exatamente para estimular o teu ministério, a tua vida. Então Deus tudo vê, fica tranquilo. Tá bom? E a história de hoje você encontra aqui na palavra do Senhor. É importante que você leia o capítulo 39 de Isaías, mas para os pequeninos nós não vamos ensinar todos os assuntos que são abordados no capítulo 39, não. Nós só iremos estar atentos e atentas aos versículos de número 1 a 6. Então, leia em primeiro lugar a Bíblia. Depois, dá uma olhada na nossa revista do professor, porque lá a gente traz muitas sugestões para você. Como você ensinar o versículo. Nós trouxemos sugestões de músicas. É importante que você, professor, ao selecionar as músicas que vai cantar com as suas crianças, é importante que elas combinem com o assunto da história de hoje, da nossa lição de hoje, tá bom? Porque aí, ó, a criança vai ouvindo pela música, a historinha, até as figuras na revista do aluno, vem tudo combinando conforme o assunto da história. E aí, o aprendizado vai fluir, não é? De uma maneira lúdica, gostosa, divertida, porque lembre-se, tudo que envolve o lúdico, a ludicidade, sabe o que são? Eita, eu gaguejei, mas é assim mesmo. Vamos lá. Música, brinquedo, brincadeiras, jogos, tudo isso faz parte da ludicidade. Tá bom? Então vamos lá, gente. Vamos aproveitar. Sejam todos muito bem-vindos. E olha, nós temos um objetivo. É o que é que eu quero que a minha criança aprenda ou entenda. Vamos lá? Pais e educadores, no término do ensino, a criança deverá saber que Deus vê todas as coisas. Vê todas as coisas? Sim. Isso mesmo. E aí, como é que eu vou trabalhar com a minha criança o versículo? Em primeiro lugar, seja para o bebê ou para as crianças do maternal, lembre-se, é importante que você sente com a criança, que você olhe nos olhos da sua criança, aí com o visual, com aquele recurso, você mostra para ele e para ela e você fala o versículo, tá certo? É assim. É conversando com o seu pequenino que você ensina a palavra de Deus. E aí, o nosso guardando no coração de hoje é, olha a lâmina, Deus vê tudo o que você faz.
Provérbios 5, 21. Isso mesmo, Deus vê tudinho, gente. Ninguém se esconde, tá bom? Deus vê tudo que você faz. Provérbios 5, 21. E aí, a gente traz como sugestão, ao conversar com a criança, ao ensinar esse versículo, que tal você utilizar um fantoche bem divertido? Eu achei muito legal esse aqui, olha só. Aí, você diz para ele, olha, Deus vê tudo que você faz. Ei, para onde você vai? Não adianta fugir. Deus vê tudo que você faz. Muito fofinho, muito engraçado. E você pode utilizar, não é, vários personagens, bichinhos. Você pode aproveitar, sabe aqueles bichinhos de máquina de garra? Então, você vai, esvazia um pouquinho o bonequinho e dá para você inserir a mão e você vai trabalhando e manuseando e dando vida ao personagem ou o bichinho que você queira, porque isso vai chamar a atenção do seu bebê e da sua criança de 2 a 3 anos. Deus vê tudo que você faz. Provérbios 5, 21. Cuidado, hein? Aí ele vai embora. Legal, né? É isso aí, pessoal. Agora os nossos recursos da lição de hoje, para contar a história de hoje, a gente sempre lembra, atenção professores, papai e mamãe, tenha muito cuidado, porque se você vai ensinar a palavra de Deus, é importante que a sua criança veja, né, a Bíblia, e não precisa você ler com ela, né? Porque a criança ainda não domina a leitura escrita. Mas isso é uma linguagem não verbal, ou seja, você não precisa estar falando, só em mostrar a Bíblia, ela vai entender que o que você vai contar para ela está escrito aqui na palavra de Deus. E lógico que nós estamos falando do livro de Isaías, tá bom? Tá certo? Então, para a historinha de hoje, para os meus bebês, eu trago como sugestão dedoches, olha que legal, com retalhinhos de feltro, você pode fazer os personagens da história de hoje, olha só, olha que legal, tá bom? Você pode fazer vários personagens, olha só, ou dedoches, ou os personagens, sendo dedoche ou não, mas que possam ser fixados em luva, uma luva grande como essa aqui, vai chamar bastante a atenção da sua criança, tá bom? Do bebê ou maternal, tanto faz. Aí você fixa pedaços de velcro e assim fica mais fácil de você inserir a figura. Que legal, não é? Isso chama bastante atenção e prende a atenção da sua criança, tá? Agora, para a turminha de 2 a 3 anos, olha só isso aqui. Sabe o que é isso aqui, gente? É uma caixa que eu aproveitei, que aliás, todo professor que se preze gosta de caixa, é ou não é? Aí você utiliza caixa de papelão, isso aqui é emborrachado, mas você pode encapar de papéis coloridos, com papéis coloridos também, tá bom? Aí, olha só, isso aqui é muito chique, não é? Olha que bacana, aí eu consigo colocar aqui, não é, bem grande um cenário, que aí a minha criança, enquanto eu conto a história, eu posso convidá-la a colocar os personagens aqui. Lembra dos personagens, aqueles bonequinhos que você vê aí na tela, não é? Os bonequinhos de borracha que a gente faz uma roupinha especial para eles e caracteriza o personagem bíblico que você quiser. É uma sugestão prática e muito divertida, tá bom assim? Vamos lá? E nós vamos usar o personagem do rei e do profeta Isaías. Vamos então à nossa história de hoje. Aproveita, o bebê já comeu, tá de barriguinha cheia, tá sentadinho, tá se divertindo. Olha nos olhos do seu bebê, tá bom? E você diz: olá! Olha o que eu tenho aqui, que luva engraçada, não é? Ah, sabe de uma coisa? Um dia, o rei Ezequias estava, olha só, todo bonitão na casa dele. E aí, umas pessoas vieram visitá-lo. Vamos ver quantas são. 2 e 3. Isto.
e eles foram visitar o rei. E sabe de uma coisa? A palavra de Deus diz que o rei Ezequias ficou tão feliz com aqueles visitantes, com aquelas pessoas, que aí ele foi mostrar todo o palácio, toda a casa dele para aqueles visitantes. O profeta Isaías disse que Papai do Céu vê todas as coisas e não foi legal isso, hein? Mas muito legal, muito chique o nosso rei Ezequias. Aê, legal! Pronto, você contou a história para o seu pequenino. Agora, para a turminha de 2 a 3 anos, deixa eu colocar isso aqui, não é? A palavra de Deus diz assim, olha, que um dia o rei Ezequias, olha só que rei charmoso, ele estava lá na casa dele. Que tal essa casa? Tá bonita, não tá, gente? Você pode até mesmo fazer de papéis coloridos e depois pedir ajuda dos pequeninos a pintarem o palácio e a casa do rei. Olha, vai ser um sucesso. Eles vão curtir de montão, porque isso ajuda a fixar o ensino na mente e no coração das suas crianças. Então vamos lá, o que temos aqui? Este é o rei Ezequias. Um dia ele estava em sua casa e alguém disse assim: ô rei, dá licença aí, ô seu rei, é o seguinte, tem uns homens que vieram lá de muito longe te visitar, tá bom? Aí o rei disse, podem entrar. Então tá, vamos lá, vamos buscar. 1, 2, 3. Aí vamos lá. Aqueles homens vieram visitar o rei e acharam a casa do rei muito bonita. Ó majestade, disseram eles. O rei da Babilônia ficou muito feliz em saber que o Senhor está bem. Nós soubemos que o Senhor estava dodói, mas o Senhor ficou bom e agora é muito bom saber que o Senhor está bem e que o rei da Babilônia mandou uns presentinhos para o Senhor. O rei Ezequias ficou tão feliz. Sabe o que ele fez? Ele ficou tão feliz, mas tão feliz com os visitantes presentes. Acredita que o rei mostrou para ele toda a sua casa. Podem entrar. E eles foram e conheceram todo o palácio do rei Ezequias. Depois que eles saíram e foram embora, aí quem é que chega diante do rei Ezequias? O profeta Isaías, o mensageiro de Deus. Aí Isaías disse, ô rei, dá licença? Pois não, o que é? Quem eram aqueles homens lá, hein? Aqueles lá, eles vieram de muito longe, sabe? E o que eles viram, o rei? Aí a Bíblia diz que o rei disse assim, eles viram tudo, viram meu palácio, conheceram o jardim, todas as riquezas, um monte de coisa preciosa que eu tenho guardado lá dentro. Eles conheceram tudo, eu não esqueci de nada, eu mostrei tudo para eles. Rei, para que o Senhor foi falar isso? Para que o Senhor foi fazer isso? Olha, eu quero dizer para o Senhor que Papai do Céu não gostou disso não. É mesmo? Isso não foi boa coisa. Olha, rei, entenda que Papai do Céu conhece todas as coisas. E ele sabe muito bem o que aqueles visitantes queriam, viu, rei? Nunca esqueça que Deus vê todas as coisas. Que legal, não é? Nada, ninguém consegue se esconder dos olhos de Deus. Então, que tal a gente orar agora e agradecer a Papai do Céu e dizer que nós entendemos que Ele vê todas as coisas? Vamos lá, todo mundo com a mãozinha assim. Querido Deus, eu sei que o Senhor vê todas as coisas e eu te amo porque o Senhor sabe de tudo. Amém. Muito bem. Olha, rei, você aprenda essa lição, viu? Muito bem, mensageiro Isaías, profeta Isaías. Legal. Aí agora a gente afasta tudo e vamos cantar com a meninada uma música bem legal
bem ritmada de 3 palavrinhas que diz: a Deus dai louvor, porque o nosso Deus é maravilhoso, é grande, é poderoso. Ele veio e conhece todas as coisas. Bacana, né? Pronto, isso ajuda a fixar o aprendizado da sua criança. Depois disso, vamos à atividade. Você sabe que para cada um das suas crianças precisa ter a revista, isso mesmo. Por quê? Porque olha só, na revista do aluno, nós já trazemos aquele versículo da lição de hoje. A gente traz uma figura legal que eles irão colorir a maneira deles, da cor que eles preferem, tá bom assim? E aí eles irão fixar, irão aprender, irão observar. A atividade traz um desenho para o bebê colorir. Para a criança de 2 a 3 anos, a revista do aluno já traz uma proposta mais elaborada, onde a atividade vai estimular a coordenação motora dos nossos pequeninos, a percepção de espaço, enfim, além de aprenderem a palavra do Senhor. Combinado assim? Não esqueça disso, tá bom? Que Deus abençoe a tua vida, que o Senhor abençoe o teu ministério e cada vez mais você possa usar a imaginação. Vamos lá, sejam criativos para ensinar a palavra de Deus, porque ela não volta vazia. Que Deus abençoe a cada um de vocês e, se Deus quiser, eu te espero para o nosso próximo encontro. Tchau, gente. Tchau. A paz do Senhor Jesus, querido professor da Escola Bíblica Dominical. Aqui estamos nós e você aí, com certeza preparado, porque nós vamos começar mais um estudo super gostoso, super legal sobre a Palavra de Deus, sobre a nossa revista, que está maravilhosa. Como Deus é bom, como o Senhor tem nos abençoado a cada revista. E hoje nós vamos ver as novidades da lição de número 7. Vamos agora começar fazendo a leitura da primeira página. Acompanhe conosco, professor. Tema: a oração de Ezequias. Encontrando o tesouro, Isaías, capítulos 36 a 39. Guardando no coração, diz assim: inclina, Senhor, os teus ouvidos e ouve. Abre, Senhor, os olhos e vê. Isaías 37, verso 17, parte A. O objetivo da nossa lição é compreender que Deus ouve as nossas orações, vê as nossas necessidades e nos socorre. E o Vamos Louvar, nós temos 2 sugestões: vou orar e ao orarmos. Agora, as orientações importantes dizem assim: essa lição abordará a trajetória do rei Ezequias, salvo dos seus inimigos, porque clamou a Deus e demonstrou fé no Senhor. Confeccione 3 pergaminhos conforme a sua criatividade, com os versículos que estão dentro da história. Coloque-os sobre a mesa enroladinhos e presos a uma fitinha, para serem usados durante a lição. O objetivo dessa ideia é valorizar as mensagens enviadas pelos reinados de Judá e Assíria, além de se tornar um apoio pedagógico para o professor. E aí, você gostou da nossa leitura? São dicas importantes para que nós possamos dar uma aula bem legal para os nossos alunos. E você já está observando aí, olha, que nós estamos usando hoje 2 quadros, né? 2 figuras de crianças. Isso aí é muito legal, porque a sua criança vai observar, vai ver e vai observar a importância de ter a Bíblia nas suas mãos, bem como a nossa revista da Escola Bíblica Dominical. E olha, falando nisso, ela está maravilhosa. Então, é muito legal quando todas as crianças têm em mãos a sua revistinha, assim como está o nosso amiguinho ali, tá bom? Então, você pode preparar quadros a semelhanças desses, para que você possa enriquecer e trazer mensagens através dos visuais para a sua criança, tá bom? Agora nós vamos verificar como ficou o nosso guardando no coração. Bem, o nosso guardando no coração
que você precisa, cada vez que for fazer este quadro com a sua criança, esse momento na escola bíblica dominical, é muito importante falar para a criança que o versículo que você fez o visual, ele está aqui dentro da palavra de Deus, é parte da Bíblia, tá bom? Então é muito importante, quem sabe até você pode ler também na Bíblia e depois fazer a leitura no visual. E a nossa leitura de hoje, o nosso versículo de hoje diz o seguinte, vamos acompanhar aí? Você, professor? Inclina, Senhor, os teus ouvidos e ouve. Abre, Senhor, os olhos e vê. Isaías 37:17, parte A. E aí nada melhor do que a gente botar o visual adequado, né? Para onde está falando, inclina, Senhor, os teus ouvidos. Colocamos aqui, olha, a figura de uma orelha. E abre, Senhor, os olhos e vê de um olho. Então, nesse momento, você também aproveita para conversar com as crianças, para enriquecer mais o seu conhecimento no que diz respeito aos órgãos dos sentidos, que muitas delas já estão até estudando na sala de aula, né? Porque são crianças de 4 a 6 anos e os órgãos dos sentidos, elas já estão estudando na escola, né? Então, aqui diz... Inclina, Senhor, os teus ouvidos, aí você pede para elas, né, mostrarem as orelhinhas, os ouvidinhos, né, e os olhos também, apontarem para os olhinhos e quem sabe até fazer uma dinâmica, pedir para que elas possam colocar as mãozinhas na vista, né, nos olhos, fechando os olhos e perguntar, vocês estão vendo alguma coisa? Lógico que elas vão dizer, não, né? E aí a mesma coisa com o ouvido, tapando o ouvido com os dedinhos. Estão ouvindo alguma coisa? Bem pouquinho, tia. Então é assim que acontece quando os nossos olhos estão fechados e quando os nossos ouvidos estão tapados. Mas Deus, aí você aproveita para ensinar a verdade desse versículo. Deus está com os seus ouvidos, bem grandão, ouvindo as nossas orações, tudo que nós falamos para Ele. E também com os seus olhos bem grandões, bem arregalados, olhando tudo que está acontecendo conosco. Que legal! E aí você pode repetir com as crianças, né? Quem sabe uma turma, um lado da turma falando a parte do ouvido e a outra dos olhos e depois faz aquela troca legal. E assim a sua criança vai aprender muito essa verdade de uma forma bem alegre, bem dinâmica, tá bom? Gostou, professor? Faça aí o seu visual que vai ser muito interessante, tá bom? E não deixe de aproveitar a oportunidade de explorar também os órgãos dos sentidos, tá bom? E agora nós vamos para a nossa história. Vamos verificar como ficou a nossa história. Bem, chegou a hora muito esperada, que é a hora da nossa história. Este momento é o momento mais importante, onde o professor terá a oportunidade de semear no coração da sua criança a palavra de Deus. A Bíblia é a palavra de Deus. E é sempre importante tê-la também em cima da sua mesa, para que a criança possa sempre ter como referência a Bíblia, a fonte de tudo aquilo que você vai conversar com ela, tá bom? Aí você vai começar, professor, com a sua criança dizendo, hoje nós vamos saber quem era o rei Ezequias. E vamos saber também o que aconteceu de extraordinário quando ele orou. Ezequias era um rei em Israel. Aí você vai explorar aqui a figura, ele era um rei em Israel e como um bom rei, e como todo rei que se honra, né? Ele tinha uma linda coroa. Olha aí, é mais uma sugestão para você. Você pode fazer uma coroa para que a sua lição fique ainda mais interessante, tá? Então, a Bíblia nos diz que, mesmo sendo um rei, tá? Ezequias estava passando por momentos bem difíceis no seu reinado. Aí você conversa com as crianças, né? Você já passou um momento difícil? Aí deixa ela compartilhar, tia, um dia eu caí, eu chorei, a minha mãe foi acidentada, coisas desse tipo. Deixem as crianças participar também, compartilhando momentos difíceis da sua vida. Conversar com elas e vai dizer, mas o que estava acontecendo com Ezequias? O que foi que aconteceu para que ele estivesse passando momentos tão difíceis?
um outro rei chamado Senaqueribe. Pode até pedir para as crianças repetirem essa palavra. Senaqueribe, rei da Síria. E sabe o que ele fez? Ele atacou as cidades do rei Ezequias e conseguiu tomá-las para si. Que coisa ruim que aquele rei fez! Depois disso, aquele rei malvado, não conformado com a sua maldade, ele mandou uma mensagem terrível para o rei Ezequias, que dizia assim. Aí nesse momento, professor, você vai pegar o primeiro pergaminho e você vai valorizar essa palavra. Você vai dizer para as crianças que estavam aqui nesse pergaminho. E aqui neste pergaminho você vai ler para as crianças o que foi que o rei Senaqueribe, aquele rei mau, falou para o rei Ezequias. Ele disse assim: quem você pensa que irá guardá-lo? Por acaso você vai me dizer que confia no Senhor, seu Deus? Isso está lá em Isaías, no capítulo 36, 50, versos 5 a 7. Então, ele desafiou crianças. Que coisa feia aquele rei fez. Além de tomar as cidades, ele estava dizendo para Ezequias: quem você pensa que vai te ajudar? Que coisa triste, né? Aquela mensagem entristeceu profundamente o coração do rei Ezequias, pois o rei da Síria zombou de Deus, dizendo que ninguém poderia ajudá-lo, nem mesmo Deus. Ezequias ficou tão aflito, crianças, tão aflito com aquela mensagem, que ele e seus amigos, olha o que aconteceu. Ele e seus amigos, olha o que eles fizeram. A Bíblia conta que eles rasgaram as suas vestes, tá? Foi em demonstração de o quanto eles estavam tristes. Antigamente, o povo fazia isso. Eles rasgavam as suas roupas quando eles estavam com um problema muito grande e que eles queriam a solução que viesse de Deus. E assim, Ezequias, olha aqui, você pode observar, com os seus amigos, rasgaram suas vestes e foram ao templo. Em seguida, eles foram ao templo para suplicar a misericórdia de Deus. Depois disto, Ezequias fez uma coisa muito importante. Sabe o que ele fez? Ele mandou uma mensagem ao profeta Isaías. Olha aí, ele chegou, mandou para Isaías uma mensagem, contando tudo o que estava acontecendo, e fez também um pedido muito especial de oração para que ele orasse pelo seu reinado. Vamos ver como foi a oração de Ezequias, o que ele pediu para Isaías orar por ele. Vamos lá? Aí você vai no segundo pergaminho, professor, que também é para você um apoio pedagógico na hora de fazer a leitura conforme está na Bíblia. Aí você vai ler assim, olha. O que foi que Ezequias disse para Isaías? Hoje é um dia de sofrimento. Nós estamos sendo castigados e estamos envergonhados. Portanto, ore a Deus pelas pessoas do nosso povo que ainda estão vivas. Isaías 37, 3 a 4. Que oração mais triste. Ele estava pedindo que Isaías orasse porque seu povo estava em guerra, seu povo estava sofrendo muito. Uau! Ezequias confiava realmente no poder da oração. Olha aí, os nossos amiguinhos como estão orando. Você também confia no poder da oração, criança? Muito bem. Sabe, em seguida, o profeta Isaías respondeu ao rei Ezequias uma coisa muito interessante. Para o terceiro pergaminho, aí ele disse assim, olha: você não deve deixar que os assírios o assustem, falando que Deus não pode salvá-lo. Deus vai fazer o rei da Assíria voltar para a terra dele, e Deus vai fazer com que ele seja morto ali. Uau! Crianças, quando Deus fala, Deus cumpre. E sabe, foi exatamente o que aconteceu. Portanto, depois
da providência de Deus sobre a vida de Ezequias e todo o seu reinado, sabem, Deus trouxe um tempo maravilhoso e nunca mais aquele rei mau perseguiu o povo de Deus. E finalmente eles puderam viver em paz e em segurança. Ai, que coisa boa, criança, não é mesmo? Você vai compartilhar com a sua criança esse momento de fé, esse momento de confiança. E você vai dizer para elas assim: crianças, não importa o tamanho da nossa dificuldade, Deus ouve as nossas orações e age em nosso favor. Tá? Precisamos falar para o Senhor o que está escrito exatamente na palavra de Deus, que foi o que nós ouvimos hoje, que diz assim: inclina, Senhor, os teus ouvidos e ouve, abre, Senhor, os olhos e vê. Deus é poderoso e Ele vai fazer exatamente na tua vida aquilo que Ele fez na vida de Ezequias. Trouxe o livramento e salvou todo o seu povo. Que coisa boa! Professor, essa é a nossa história de hoje. Você aí na sala de aula terá um tempo maior para poder conversar de uma forma mais dinâmica com as tuas crianças, dando oportunidade de interação para que a mensagem do Senhor de verdade fique nos seus corações, tá bom? Vamos ver agora como ficou a nossa atividade de hoje. A nossa atividade de hoje é uma atividade que, na verdade, é mais uma dinâmica, onde você vai levar os seus alunos a refletirem sobre a importância de nós orarmos e também sobre a importância de nós compartilharmos com os nossos amiguinhos ou com alguma pessoa adulta que você tenha confiança, pedidos de oração. Tá bom? Então, às vezes, as crianças, elas têm vergonha de pedir oração, mas você pode, através dessa dinâmica, através desse momento de desenvolver na criança essa forma dela se expressar pedindo oração, tá bom? E quando você faz isso de uma forma leve, as crianças todas, elas entram na dinâmica e todas elas participam, que o objetivo é esse, é fazer com que elas reflitam, tá? A importância de nós também pedirmos oração dos nossos amiguinhos, para que o Senhor possa nos ajudar a resolver algum problema que tem trazido tristeza no nosso coração. E aqui nós temos alguns cartazes, algumas figuras. Você vai poder colocar quantas figuras você queira, tá bom? Pode até pedir para as crianças mesmo nomear cada figura enquanto você vai conversando e demonstrando para elas que a importância de nós orarmos pela nossa casa, para que o Senhor guarde a nossa casa. Aí você vai ter tempo suficiente, né, de explorar cada figura, bem como os alimentos. Agradecer a Deus a cada dia, a cada alimento. Ensinar as crianças a orar, agradecendo ao Senhor pelo café, pelo almoço, pela merenda, pela janta, tá bom? E esse é um momento muito legal em que o professor também vai orientar a sua criança nesse princípio de agradecer ao Senhor. E também pelo papai, pela mamãe, pelo maninho, pela irmã mais velha. Então você aproveita todas as figuras que você levar para que as crianças possam interagir e assim terminar a sua escola bíblica dominical naquele momento super oportuno de oração, tá bom? Aqui, assim como os nossos amiguinhos, você chama as crianças para frente, você apresenta todos os motivos de oração e mais outros que as crianças vão compartilhar, e ali você termina a sua aula debaixo da bênção do Senhor, agradecendo a Deus. Que Deus te abençoe, professor. Foi muito bom estar com você e aguardamos você na próxima videoaula. Um beijo no teu coração. Que bom, queridos professores, estamos mais uma vez aqui com a nossa videoaula. E dessa vez com a nossa lição de número 7 da nossa revista de juniores, que nesse trimestre tem o tema Isaías, Visões e Profecias sobre a Salvação. E a nossa lição de número 7 traz o seguinte tema:
Ezequias orou e venceu. O nosso texto bíblico se encontra em Isaías, capítulo 36, até o capítulo 39. O nosso objetivo é ensinar que Deus se tornou humano para nos mostrar que está conosco, não apenas como um observador, mas como um participante de nossa vida. O Vamos Louvar traz a música A Oração é a Chave, do grupo Radicais Kids. E agora vamos ao Guardando no Coração, que é o nosso versículo para memorizar, que diz o seguinte: Agora, Senhor, nosso Deus, salva-nos do poder desse rei. Então todos os reinos da terra saberão que somente tu, Senhor, és Deus. Isaías, capítulo 37, versículo 20. E agora que já vimos o versículo, vamos à sugestão de como confeccionar o visual do nosso versículo. E como sugerido, temos aí 2 retângulos com a criança orando, para enfatizar Ezequias que orou para que o Senhor pudesse ouvir as suas petições. Então a sugestão é que uma criança esteja orando. E as frases do versículo diz assim: Agora, Senhor, nosso Deus, salva-nos do poder deste rei. Então todos os reinos da terra saberão que somente tu, Senhor, és Deus. Isaías capítulo 37, no versículo 20. Muito bem, conforme a sugestão, aqui estão os cartazes no formato retangular com a imagem de criança orando, né? Como já falamos. Então, você vai fazer com o material que você tiver disponível, né? Primeiro você faz o cartaz, você pode fazer com EVA, com papel cartão, com cartolina, com o material que você tiver disponível, né? Em seguida, você faz as frases do versículo e você pode escrever com um pincel que você tiver, né? Pode ser o piloto permanente, qualquer um, ou você pode também cortar as letrinhas, se você assim preferir, e de uma forma melhor, você pode fazer também e imprimir na gráfica ou na sua impressora doméstica, né? O que é importante aqui é a sugestão de ter este visual com a criança orando, né? Então, a criança vai se identificar com a nossa história que fala sobre a oração de Ezequias, né? O nosso rei da história de hoje. Em seguida, né, que você já fez o seu visual e você for ensinar para os seus alunos, não se esqueça que primeiro você vai ler diretamente da sua Bíblia. Você leia o versículo, depois você vai mostrar no visual, né? Depois que mostrou no visual, você vai explicar as palavras difíceis, você vai explicar o significado deste versículo para o seu aluno, para que ele possa entender, né? E em seguida, nós vamos fazer a dinâmica do versículo, né? Que nós vamos fazer logo depois que ensinarmos o versículo. Então, nós faremos toda essa dinâmica para que os alunos possam memorizar, tá bom? E agora vamos às orientações importantes. Professor, o rei Ezequias foi um rei que tentou fazer o que era certo diante de Deus, enquanto seu pai, o rei Acais, preferiu seguir o caminho da desobediência e desonra a Deus. Para ensinar, use 2 ilustrações de polegares, uma positiva, outra negativa. Explique que Ezequias fez boas ações. Levante o polegar positivo. O rei Acais teve atitudes ruins. Levante o polegar negativo. Acais era um rei perverso e mau, e Ezequias sofreu por causa das escolhas de seu pai, mas ele viveu em constante oração. E agora nós vamos ao Você Sabia, que é a introdução da nossa lição, que diz o seguinte: o rei Ezequias foi um bom rei, que amava e confiava em Deus. Ele removeu os altares da idolatria em Judá, sendo fiel a Deus e buscando sua ajuda em momentos de crise. Seu pai, o rei Acais, era fraco e perverso, preferindo adorar ídolos em vez de adorar o Deus verdadeiro. Enquanto Acais era rei, as nações vizinhas começaram a roubar algumas terras de Judá.
Em lugar de confiar em Deus, o rei Acais preferiu pagar o rei assírio, tirando coisas valiosas do templo e do palácio e dando-as aos assírios para que eles ajudassem contra os edomitas, mas sem sucesso. Ezequias sofreu com as escolhas do pai, mas confiou em Deus e se dedicou à oração. Muito bem, então a nossa sugestão para a nossa introdução é usar esses 2 polegares, né? O verdinho é na forma positiva e o vermelhinho na forma negativa. Ou seja, o verdinho será para enaltecer as atitudes do rei Ezequias. E esse aqui, que é o vermelhinho, o polegar negativo, será para quando falarmos sobre as atitudes do rei Acais, que não eram boas, né? Então ele era um rei que não adorava Deus e desonrava a Deus. Então, ó, polegar para baixo, né? Foi atitudes negativas. Já o rei Ezequias, ele adorou o Senhor, ele serviu ao Senhor e ele buscou o Senhor nos momentos difíceis. Então, olha só, polegar positivo, ele fez coisas muito boas, tá bom? Então, para ensinar, nós vamos usar esses 2 visuais aqui para falar sobre atitudes boas e atitudes ruins. Muito bem, então ainda na introdução, teremos a figura 7.1 com o nosso rei Ezequias orando, né? O rei Ezequias, ele confiava no Senhor, embora tudo, né, dissesse que ia ter uma guerra, que iam tomar as terras de Judá, mas ele preferiu adorar o Senhor e orar, buscar a solução dos seus problemas aqui, ó, de joelho orando, né? Ao contrário do rei Acais, que o rei Acais quis dar dinheiro, deu as coisas do templo, do palácio para o rei da Síria, mas isso não adiantou. Então, o que nós vamos falar aqui na nossa lição? Que a oração, ela é a chave, né? Através da oração, nós vamos ter sucesso em tudo aquilo que quisermos alcançar, né? A vitória, seja na guerra, como o nosso rei, né? O nosso rei Ezequias, que alcançou a vitória porque buscou do Senhor a solução através da oração. E aí podemos ver a figura, né, 7.1, que é o rei Ezequias orando, e os nossos polegares que iremos utilizar na nossa introdução da lição. Vamos aos tópicos da nossa lição de número 7. Primeiro tópico, Senaqueribe insulta o Senhor. Segundo, Ezequias orou a Deus. Terceiro, a doença de Ezequias. E por último, a nossa aplicação. Nosso primeiro tópico, Senaqueribe insulta o Senhor, fala os seguintes pontos. Durante o reinado de Ezequias, o rei Senaqueribe da Assíria decidiu atacar as cidades de Judá protegidas. Segundo ponto, Senaqueribe usou seu grande exército para pedir ao rei Ezequias que se rendesse. Terceiro, o oficial provocou os soldados dizendo que o rei Ezequias não poderia ajudá-los. Ele zombou de Deus, dizendo que o Senhor não tinha poder para salvá-los da invasão. E o quarto, Eliaquim, Sebna e Joá foram contar ao rei o que o oficial assírio havia dito. Para começar nossa lição, é interessante termos um livro, né, feito com o material que você tiver disponível, pode ser caixa de sapato, caixa de leite, mas que seja como se fosse um livro, né? E esse visual, né, esse recurso, você tem que colocar aqui esse nome de Isaías, né, que é o livro que nós estamos estudando. Então, para que isso? Nós precisamos ter para que as crianças entendam que as nossas histórias, né, nesse trimestre, estão sendo retirados desse livro, né, o livro de Isaías, que consta na Bíblia, tá? Então é importante que as crianças elas vejam, né, este recurso, esse visual em cima da mesa ou num cartaz, para que elas possam identificar que livro é esse que nós estamos retirando essas histórias, tá bom? Então vamos lá. O que nós temos aqui? Nós temos aqui um boneco e esse boneco ele representa o nosso rei, o rei Ezequias. Nós sabemos que Ezequias ele foi rei aos 25 anos. Ele era filho do rei Acais. Isso aí nós já sabemos, né? Nós já estudamos sobre a vida um pouquinho sobre a história do rei Acais lá atrás, nas outras lições.
E também nós vamos falar sobre esse outro rei aqui, ó, o rei Senaqueribe, que era o rei da Assíria, né? E a Síria queria invadir, né? Invadir quem? Judá. Judá era uma cidade fortificada, era uma cidade protegida, era uma cidade que tinha muralhas, né? Então, esse rei, ele ameaçava dia e noite o nosso rei, o rei Ezequias, né? E ele insultava fora o rei, ele insultava o nosso Deus. Então o seu comandante, o comandante do exército, ele começou a dizer: olha, o seu rei não vai te ajudar, o seu Deus não vai te salvar. Então com isso, os soldados, as pessoas ali de Judá ficaram com muito medo. Mas Ezequias teve um posicionamento que muitas pessoas não têm. Sabe o que ele fez? Ele pensou e disse: eu vou buscar o meu Deus. A solução vem de Deus, né? Então, nessa história, nós vemos que Ezequias, ele foi buscar o Senhor através da oração. Segundo tópico, Ezequias orou a Deus, que traz os seguintes pontos. Primeiro, ao receber a mensagem, Ezequias foi orar e pediu a Deus que o ajudasse e ordenou o silêncio de suas tropas. Ele enviou mensageiros ao profeta Isaías para que ele pedisse a intervenção de Deus no conflito. Ezequias recebeu uma mensagem de Isaías que dizia para não se desesperar, pois Deus iria protegê-lo e protegeria Jerusalém. Senaqueribe é derrotado pelo Senhor. Então, o que foi que Ezequias fez quando recebeu a notícia de que o rei Senaqueribe queria destruir a sua cidade de Judá? Ele foi orar, ele foi pedir ajuda de Deus, né? Então aqui nós temos a sugestão, conforme nossa revista, com as nossas mãozinhas, né? Que diz o seguinte: Ezequias foi orar e pediu a Deus que o ajudasse, né? Por que em formato de mãos essa frase, né? Essas frases? Porque quando nós oramos, nós usamos as mãos também, além da nossa boca, além do nosso coração. Nós também usamos as nossas mãos. Então, uma sugestão é fazer as frases na mão para mostrar que Ezequias foi orar e pediu a Deus, né, que o ajudasse. E nós sabemos que somente o Senhor pôde ajudar Ezequias. Então, ele mandou um recado para o profeta Isaías. E Isaías, quando recebeu, ele mandou também uma mensagem. E também, conforme a nossa lição, a sugestão é fazer essa frase no formato de um pergaminho, que diz o seguinte: não se desespere, Ezequias, Deus irá protegê-lo. Olha só que palavra maravilhosa que o nosso rei, o rei Ezequias, recebeu. E ele recebeu, essa palavra foi de Deus, né? Apenas Isaías trouxe o recado de Deus para ele. E assim o Senhor protegeu realmente, né? E Judá foi salvo. Nós sabemos que foi salvo deste conflito, porque uma pessoa buscou a Deus em oração e foi o rei Ezequias. Então é muito importante que nós ensinemos para os nossos alunos a questão da oração. A oração é a chave para resolver qualquer conflito, né? E se você tiver, né, bonequinhos que orem ou cartazes, né, em que as crianças estejam orando, você pode também usar para decorar a sua sala neste momento tão maravilhoso que é ensinar sobre a oração e o sucesso daqueles que buscam ao Senhor. Terceiro tópico, a doença de Ezequias. Tem os seguintes pontos. O rei Ezequias adoeceu e descobriu que iria morrer. Segundo ponto, Deus, por meio de Isaías, mandou Ezequias organizar sua casa, porque não iria sobreviver. Então ele chorou e clamou a Deus. Terceiro ponto, Ezequias não parou de orar, mesmo quando estava doente. Seu desejo era que Deus prolongasse sua vida para ensinar o povo a amar a Deus. Deus lhe concedeu mais 15 anos de vida. Muito bem, nós temos aqui a figura 7.4, que nós temos aqui
o rei Ezequias conversando com o profeta Isaías. Ezequias descobriu que estava gravemente doente. E a palavra do Senhor veio através do profeta Isaías, dizendo: arrume a tua casa, porque você vai morrer. Então, quando ele soube disso, ele foi chorar, clamar, uma pessoa que buscava a Deus em todas as situações. Seja na guerra, seja na questão de casa, né? Seja na questão da enfermidade. Ele foi buscar as respostas no Senhor. Que coisa maravilhosa, né? E você pode usar essa figura 7.4 para mostrar aos seus alunos, além de fazer um cartaz, né, das qualidades do rei Ezequias. Então, que qualidades nós temos do rei Ezequias? O rei Ezequias foi um rei bom, ele obedeceu a Deus, um homem de oração, né? E Deus lhe concedeu mais 15 anos. Então, quando ele orou, o Senhor, ele liberou mais 15 anos de vida. Por quê? Por causa da sua fidelidade. Então é muito importante sermos fiéis a Deus, buscar o Senhor em oração, buscar a resposta do Senhor, porque sim, nós teremos sucesso em tudo que quisermos fazer, porque o Senhor está conosco. E agora vamos à aplicação da nossa lição. Crianças, a oração fervorosa pode mudar a vontade de Deus. Embora soubesse que iria morrer, o rei Ezequias foi corajoso e acreditou que a oração do justo tem poder. A confiança em Deus é essencial em tempos de crise, porque só Deus pode realizar milagres em nossas vidas. Deus respondeu à oração de Ezequias em suas situações críticas e também responderá à sua oração. E agora os nossos recursos didáticos da nossa revista, que você vai baixar, né, conforme o QR Code da revista do professor. Você vai imprimir, recortar, plastificar para você usar as figuras. E as figuras são 7.1 o rei orando, 7.2 o rei Ezequias, 7.3 Senaqueribe, 7.4 Isaías e Ezequias. Muito bem, encerrando a lição, nós vamos usar a nossa revista do aluno para fazer a tarefa, né, da nossa classe. Então, nós temos aqui as nossas tarefas e aqui nós temos a sugestão do nosso versículo para que os nossos alunos possam escrever depois que já memorizaram, tá bom? Então não se esqueça, use a sua revista do aluno para que os nossos alunos eles possam ter êxito na aprendizagem, tá bom? Eu espero que você tenha gostado das nossas sugestões de hoje e até a nossa próxima videoaula.